Bem-vindos de volta ao nosso curso de Tarô Terapêutico Arcanos Menores e agora nós vamos para 7 de espadas. Observem bem agora que novamente, as espadas são 6 espadas contra uma espada central e as demais contra. Parece essas duas primeiras cartas que está tendo um confronto, nas 7 espadas do mitológico, a gente vê como se ruínas estivessem aqui do lado esquerdo e tem alguém entrando na surdina ou saindo na surdina de algum lugar e com as espadas na mão, com esse preparo, tá o céu escuro, lua, ou seja, tudo na calada da noite. Enquanto, até com capuz para não ser reconhecido, Enquanto no de White, nós temos o quê? Também essa mesma situação saindo na pontinha do pé de algum lugar. Lá atrás do personagem tem um acampamento, não é mesmo? Só que não dá para saber se é dia ou é noite, porque o céu tá amarelo, Tá tudo amarelo ali. E a pessoa só está saindo daquele lugar, fugindo de algo, Então vamos lá. A carta 7 de espadas, ela carrega a mensagem de astúcia, A pessoa que é esperta, de estratégia e até de engano, enganar alguém. Então, a imagem mostra uma figura, que tenta escapar furtivamente de um acampamento inimigo. As outras duas espadas são deixadas para trás, sugerindo uma retirada rápida e sorrateira. Então, só leva 5 consigo. As espadas que a pessoa está carregando representam a ideia de informações ou planos que estão sendo transportadas furtivamente, ou seja, está roubando, Porque pode indicar um comportamento estratégico, mas também um alerta para a possibilidade de manipulação e engano. O acampamento inimigo sugere que a figura está envolvida em ações que podem não pode ser assim, totalmente ética. Pode ser que a pessoa não está sendo transparente, ela está agindo sorrateiramente, por baixo dos panos. Pode indicar a necessidade de lidar com situações complicadas ou desafios de maneira cuidadosa. A expressão facial um olhar cauteloso, indicando a necessidade de ser vigilante e alerta para possíveis repercussões de suas ações. O número 7 está associado a questionamentos, estratégias e avaliação. Nas 7 espadas está sugerindo a necessidade de considerar cuidadosamente as escolhas e as consequências das ações. Então, desafios e objetivos. Essa carta pode representar a superação de desafios por meio da astúcia estratégia, pode indicar busca de objetivos, mesmo que isso envolva contornar obstáculos ou adotar abordagens não convencionais, não éticas, não legais, Decepção e auto-engano. Pode sugerir a possibilidade de decepção, ou seja, da parte da figura representada na carta, para outras pessoas, ou por outras pessoas, Também pode alertar para a necessidade de evitar auto-engano ao lidar com situações desafiadoras, fuga ou retirada estratégica. Pode indicar a necessidade de evitar confrontos diretos ou de afastar-se de situações problemáticas, mas também destaca a importância de fazê-lo de maneira ética. A espada azul, lá das duas primeiras cartas, representa o impulso anímico que liberta as correntes de atividade mental oculta no subconsciente. O preto simboliza menos resistências, o homem escapa do campo militar e indica o cumprimento de uma fase. Tem que agir com prudência, com diplomacia, em vez de agressividade. Então, a gente tem duas coisas. Ou a pessoa está sendo astuta, está sorrateira, está agindo pelas costas, ou ela está agindo sem violência,
de forma diplomática. Depende muito do contexto. Ou ela está agindo para evitar uma coisa pior, né? Ela está agindo, está fugindo, está adotando a estratégia de fuga de uma situação ali para que não haja um confronto maior, ou ela está realmente agindo pelas costas. Então, de toda forma, ela está fugindo, né? Não está mostrando a que veio. A figura representa como alguém que carrega a símbolo de paz, deve se afastar de um acampamento inimigo, abordagem sorrateira, astúcia, estratégia. Beleza. Vamos olhar mais à frente. Um acampamento, expressão facial, já fomos. Agora vamos para espadas deixadas para trás. O acampamento inimigo também é um ambiente desafiador. Pode ser obstáculos a serem superados, pode simbolizar situações adversas, concorrentes, obstáculo que a pessoa está tentando contornar ou superar, né? E então a gente aqui já tem um apanhado geral da situação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui, cores e ambiente. As cores do ambiente na carta também desempenham um papel significativo. Cores escuras podem representar sigilo, discrição, enquanto cores claras podem simbolizar a busca por clareza e iluminação nas ações. Então, o que a gente vai olhar de desafio aqui? Né? Quando a gente olhar para esse personagem, vamos olhar na nossa vida quando a gente teve que sair de fininho, quando a gente via que ia sobrar para nós e daí a gente preferiu evitar as coisas, quando a gente teve atitudes realmente que a gente teve que agir pelas costas, né? Às vezes a gente pode não se orgulhar dessas atitudes. Quando a gente se viu acuado, mentiu, ou fugiu da situação, não assumiu que tinha dito algo, a gente vai olhar quando a coisa ficou difícil para o nosso lado, como é que a gente agiu? Quando, digamos assim, as pessoas nos cercaram, né? Se a gente foi para o lado da fuga ou se a gente agiu com diplomacia, tentando fazer o jogo de cintura, tentando contornar a situação. Como é que é a nossa atitude quando a gente está encurralado? Quando uma coisa bem negativa está acontecendo? O que a gente faz? Como a gente se comporta? Vamos olhar isso também na vida das pessoas ao nosso redor, né? Pessoas que tiveram ações não tão virtuosas, né? Devido a estar acuado, com medo. A gente até na época de criança, né? Que a gente fazia traquinagem, a gente pode fazer traquinagem até agora como adulto. Tem diversas histórias, né? Enquanto criança que saía de fininho. Eu falo que a gente brincava na casa da minha tia, ela tinha uma despensa. Na despensa tinha guloseimas, estavam preparando coisa para o Natal. E a criançada foi tudo na despensa, comeu tudo que era para preparar para a ceia de Natal. E saímos tudo escondidinho, sorrateiro, porque a gente sabia que o chinelo ia comer solto. E quando ela descobriu, bem na hora de cozinhar para a ceia, nossa vida, saiu com o chinelo atrás da gente. E a criançada, perna, eu lembro que o pé batia na bunda, porque de tanto correr. Isso, a criançada sabe que fez uma coisa errada, não era para fazer aquilo, mas a despensa era cheia de tentações. Então, muitas vezes, na vida adulta, a gente também, né, entra num círculo de conversa e fofoca de alguém, fica sabendo da história de alguém, né, e daí fofoca também daquela pessoa. Depois, alguém do grupo pega e revela para a pessoa. E aí? Como é que faz? Né? Mas tem muitas situações também que a pessoa quer tirar o cargo da gente, que a gente no trabalho, e se unem contra. Como que a gente age nessas situações? Então, nós vamos fazer nossas anotações em relação a isso, né? Quando a gente sendo injustiçado ou sendo uma verdade, nós vamos colocar, vamos deixar essa carta nos confrontar para a gente saber qual que é o nosso mecanismo de defesa nesse sentido, tudo bem? No caso aqui
do mitológico ele vai ser um pouco diferente, né? Que ele não está fugindo, ele está entrando sorrateiramente. Ele vai atacar. Nesse outro do White, ele está fugindo do acampamento inimigo. Foi lá buscar informações para poder ele traçar a estratégia dele e vencer a guerra, né? Então são um entrando e outro saindo, mas de toda forma se cruzam os caminhos, né? E é uma ação que está no plano oculto, né? Não está sendo um ataque declarado, nem muito menos um roubo declarado, né? De roubo de ideias aqui, mas está sendo feito às escondidas. Então, até a próxima aula.